O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de São Cornélio, Papa, e São Cipriano de Cartago. São dois bispos, hein? Um bispo de Roma, São Cornélio, e São Cipriano. Eles foram bispos ali em meados do século III, por volta do ano 250 depois de Cristo. E o imperador que exercia perseguição contra os cristãos nesse período era Décio. Então, o contexto é esse: os cristãos perseguidos, os cristãos perdendo privilégios, porque se fossem descobertos cristãos, não podiam exercer funções públicas. Os cristãos que, dependendo da circunstância, pagavam taxas, impostos mais caros por serem cristãos, mas não tem problema, o cristão sabia que Cristo vale muito mais. Se esse era o preço de ser cristão, de ter os piores empregos à disposição, ou de pagar maiores taxas, não tem problema. Por causa de Cristo, perdi tudo, disse São Paulo. Por causa de Cristo, estes cristãos, alguns cristãos, estavam dispostos a perder os privilégios, a pagar taxas. Em outras circunstâncias, em outras perseguições, quando o imperador era mais rigoroso ainda, era mais anticristão, eles eram presos, tinham os seus bens confiscados, e se mantivessem no cristianismo, seriam até mortos. E nesse contexto, então, de perdas de privilégios, perdas de bens, perdas de oportunidade de ter uma boa profissão, uma vida tranquila, de prisão e morte, muitos cristãos então apostataram. Porque o que era exigido dos cristãos nesse período? Que eles fizessem um ato de adoração ao imperador. Era o que? Lançar alguns incensos, algumas pedras de incenso numa fornalha diante de uma imagem do imperador. Isso indicaria que ele era um adorador do Deus imperador. Consequentemente, para os cristãos, que ele era um idólatra. Aqueles que fossem católicos, cristãos, deveriam entregar os livros sagrados, as Sagradas Escrituras, os livros das Sagradas Escrituras que eles tivessem.
E muitos cristãos, meus irmãos, para manter os privilégios, para não perder bens, estavam dispostos a perder Cristo. Muitos cristãos, para não serem presos, para não serem mortos, entregavam então, faziam o ato de adoração ao imperador, entregavam os livros sagrados, ou outros que tinham mais dinheiro, eles compravam o libelo, isto é, porque quando a pessoa ia diante da fornalha do fogareiro, diante da imagem do imperador, e lançava uns grãos de incenso, e aqueles que tinham livros cristãos, entregavam os livros cristãos, eles recebiam um certificado de cidadão de primeira classe, de cidadãos do império. Então, outros cristãos, que não, nunca, jamais, imagine se eu vou jogar incenso para o imperador não é meu Deus, não, nunca, jamais, imagine se eu vou entregar os livros sagrados, de jeito nenhum, mas eles compravam os libelos, os certificados de adoradores. Eles não tinham adorado, mas para todos os que o viam com aquele certificado, todos achavam que, nossa, fulano adorou, fulano entregou os livros sagrados. Por quê? Porque ele tem o libelo, ele tem o cartãozinho de idólatra que ele comprou. E isso, meus irmãos, para os cristãos era inaceitável. Isto é, o cristão, ele precisa ser e parecer cristão. Aqueles que de fato apostataram, jogando incenso para o imperador, reconhecendo como Deus e entregando os livros sagrados para serem queimados, aqueles pecaram. E aqueles que, embora aquilo não tivessem feito, mas estivessem parecendo, isto é, parecem aquilo ter feito, porque compraram, eram também indignos do nome de cristão. Por quê? Porque quando se apresentou a oportunidade de testemunhar Cristo, quando apareceu a oportunidade de sofrer por causa de Cristo, de perder algo por causa de Cristo, porque, meus irmãos, é muito triste quando uma oportunidade assim se apresenta e nós a perdemos. Hoje em dia, as pessoas querem ganhar algo, isto é, eu procuro a igreja, eu procuro Deus, porque crer em Deus faz bem, traz paz para o meu coração, me dá até saúde. Dizem os estudos, os especialistas, que quem tem fé é mais saudável do que quem não tem. Então eu quero ter fé. Tá bom, mas essa não deve ser a motivação de você ter fé, né? Porque percebe, a motivação aqui, ela é uma motivação imanente, natural. Eu busco Deus porque isso faz bem para a minha saúde. Eu busco Deus porque Ele vai curar as minhas doenças. Eu busco Deus porque Ele vai abençoar a minha vida e prosperidade. Eu vou pagar todas as minhas contas. Eu vou conseguir um ótimo emprego. O Senhor vai abrir as portas da prosperidade, da abundância. Aleluia. Eu acho que esse não é o objetivo de nós buscarmos Cristo. Pelo amor de Deus. Porque percebe, eu estou buscando Cristo, mas na verdade, o que eu estou buscando é o quê? É um bem criado, um bem deste mundo. Eu quero dinheiro, eu quero saúde, eu quero conforto, eu quero tranquilidade. Então eu busco Deus. Então há muitos que buscam Deus com segundas, terceiras, quartas, quintas intenções. E todas essas intenções imanentes, criadas, naturais, humanas. E a pergunta é: e quando buscar Deus lhe ocasionar problemas? E quando buscar Deus lhe tirar paz neste mundo? Isto é, porque você crê no Deus verdadeiro, você
é perseguido, você pode perder o seu emprego, você pode perder os seus bens. E aí, o que você fará quando isso acontecer? Porque, meus irmãos, não tenhamos dúvidas, isso vai acontecer. Pois bem, mas voltemos aqui, lá atrás. Então, muitos fizeram isso, ou para não perderem os seus bens, para não perder os seus benefícios, adoraram o imperador, entregaram os livros, ou se transvestiram de pagãos, pensando-se ainda cristãos, mas quando na verdade, quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Isto é, eles diziam, não, o que importa é o que está no meu coração eu adoro Deus, mas os meus gestos não querem dizer nada. Querem dizer sim. Que história é essa? De que você comprou, mas você escandalizou, porque muita gente, vendo você com o cartão de cidadão do império, disse, fulana fez o que era necessário, né, adorou o imperador para ganhar aquele certificado. Pois bem, a perseguição passou, eles se arrependeram e quiseram voltar para a igreja. E aí, três tendências, apenas uma verdadeiramente católica, três tendências surgiram. Uma em Roma, por Novaciano, que dizia assim, Novaciano era um rigorista que dizia, não, você pecou, não tem jeito, agora só no juízo final, você e Deus, nunca mais você será acolhido na igreja novamente, não tem perdão, aqui neste mundo não tem, no juízo Deus aí pode perdoar você, mas você não poderá mais ser aceito na igreja, nem ser acolhido para os sacramentos. Essa era a tendência de Novaciano, mas existia uma tendência diametralmente oposta, tão errada quanto, que era a de Novato, que dizia assim, não gente, Deus é amor, misericórdia, fofura, Deus é muito legal, Deus perdoa todo mundo, que história é essa? Gente? Não, pode vir, volta para a igreja, que história, quer dizer, você nunca nem dela saiu, não precisa nem voltar para a igreja, você não saiu não, que Deus vê o coração e Deus perdoa sempre, hashtag céu para todo mundo. Então, Novato dizia, não precisa fazer penitência. E aí, São Cornélio em Roma e São Cipriano em Cartago dizem, é necessário fazer penitência. Você, contra Novaciano que dizia, não tem salvação para ninguém, se você fizer penitência, se você se arrepender dos seus pecados, tem perdão, porque misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Nada de desespero de salvação, é pecado contra o Espírito Santo. Se você se arrepender e se empenhar, a graça de Deus que já está operando no seu arrependimento, vai sustentar você nas obras boas e você alcançará a salvação. E São Cipriano, lá contra Novato, que era laxo, que dizia que hashtag céu para todo mundo, não precisa fazer penitência, São Cipriano vai dizer o quê? Tem que fazer penitência. Deus é amor, mas é justiça. E nós não podemos zombar de Deus. Então, você precisa reorganizar, né, as transgressões, os desvios interiores por meio da penitência, que é uma expressão de amor a Deus. Então aqui, meus irmãos, por um lado, nos mostra o quê? Que nós precisamos fazer penitência, porque é um dos remédios com os quais Deus cura os desvios, as doenças da nossa alma. Você vai se confessar, o padre ali dá como penitência um Pai Nosso e 3 Ave Marias, mas isso não significa que você deve se ater e se conter, né, se restringir àquela penitência pelo sacerdote imposta, mas você pode e deve
fazer penitência, outras penitências, pedindo a Deus que cure, que sare os desvios da sua alma. Se você percebe que você é preguiçoso espiritualmente, se você percebe que na sua alma existe sempre a tendência contra a qual você precisa lutar, de sempre buscar o que é agradável e fugir do que é desagradável. Cuidado, isso é perigosíssimo, porque às vezes o pecado, e não são poucas as vezes, o pecado se apresenta a nós como agradável, e a virtude como desagradável, porque se nós estivermos enganados pelo pecado, os nossos afetos estarão doentes, de modo que aos nossos afetos, a virtude sempre se apresentará como algo chato, custoso, cansativo, enfim, desagradável. E o pecado, gostoso, saboroso, aprazível, desejável. Então nós precisamos ser movidos pela graça de Deus, pelos sentimentos de Cristo, pela sabedoria, e a penitência, ela nos predispõe a isso. Então quando você, voluntariamente, por amor, você faz uma penitência e pedindo a Deus que Ele modele o seu coração. Senhor, ensina-me, Senhor, a amar a Tua vontade. Ensina-me, Senhor, a Te amar crucificado, a querer me crucificar contigo, a completar na minha carne, a completar o que falta na minha carne da Tua paixão. E isso, meus santos, é uma graça que vem do alto, porque por nós mesmos nós sempre iremos querer o que é agradável e fugir daquilo que é doloroso, mas se nós pedirmos, o Senhor nos concederá. Procurai e achareis, batei e vos será aberto, pedi e vos será dado. E a penitência é uma forma de pedir a Deus, é uma forma eloquente de petição. Quando você faz uma penitência, demonstrando por meio dela o seu desejo de ter um coração renovado. E esta, meus santos, isto é, ter um coração penitente, é a condição da possibilidade de nós resistirmos nos dias maus, porque dias mais maus se aproximam. Nós muitos de nós pelo menos, experimentaremos isto que os cristãos lá no século III estavam experimentando. Chegará o tempo, e não está longe, em que para ser professor, você precisará renunciar a Cristo, a verdade de Cristo e a sua igreja, porque você terá que ensinar ideologia de gênero nas escolas. E a pergunta é, você vai querer permanecer no seu emprego e perder Cristo? Ou você vai escolher Cristo e perder o seu emprego? Ah, padre, mas eu tenho filhos. Eu sei, meu santinho, minha santinha, não é algo fácil. Mas os nossos irmãos cristãos, lá no século III, eles também tinham, e eu garanto, eles tinham mais do que nós, tá? Eles também tinham filhos, mas eles sabiam que a maior riqueza que eles poderiam deixar para os seus filhos era o exemplo de fé, e eles estavam dispostos a morrer por causa de Cristo, a perder os privilégios de então, para ter o privilégio de ser amigo de Cristo. Então, nós não estamos longe de um cristão não poder, pelo menos no sistema público, não poder mais ensinar, porque ou ele terá a marca da besta, sem a qual ele não poderá comprar e nem vender, e entendamos aqui que por marca da besta, não é necessariamente uma marca física, mas se você não estiver dentro do sistema, você dele não participará. Você não compra, você não vende, você não terá uma vida boa, porque você não tem a marca do sistema. Ora, você é médico, mas se você não estiver disposto a fazer abortos, a fazer cirurgias de mudança de sexo, você não poderá exercer a sua profissão. Quantos psicólogos
já hoje em dia sofrem perseguição. Por quê? Porque não estão de acordo a dar conselhos que estejam antenados em comunhão com aquilo que hoje se tem por virtude. E eles, como cristãos, não vão fazer catequese no consultório, mas não vão dizer aquilo que é politicamente correto. E o funil, né? A situação vai se afunilar cada vez mais, de modo que o cristão terá cada vez menos privilégios, terá cada vez mais punições, cada vez mais dificuldades, até a perseguição propriamente dita, e isso já está acontecendo em outros países. Eu estou apenas dizendo que nós, do Brasil, da terra da Santa Cruz, nós iremos experimentar isso, porque em outros países, cristãos católicos já estão experimentando. Isto é, cristãos católicos, porque são fiéis à única igreja de Cristo, que vivem miseravelmente e às escondidas, clandestinamente, participando da missa clandestinamente, que o digam os cristãos na China, por exemplo. Então, não pensemos, meus irmãos, que esta realidade está longe de nós, mas a pergunta é, quando isso nos visitar, qual será a nossa atitude? Ora, se você traz em você aquela atitude, aquela postura de sempre buscar o que lhe é agradável, sempre buscar aquilo que vem ao encontro dos seus desejos meramente humanos e naturais, você vai sucumbir. Mas se você se exercitou na penitência, nas pequenas coisas, se você tem se exercitado a, por amor a Cristo, renunciar pequenas coisas, coisas lícitas até, a sua alma estará forte, a sua vontade estará cheia de sabedoria, para que você possa exercitar esses músculos espirituais nas grandes renúncias, para que você tenha a força necessária para renunciar por causa de Cristo grandes coisas, porque você exercitou esta capacidade de renúncia nas pequenas coisas. Mas se você vive fugindo das pequenas renúncias, como é que você vai abraçar as grandes? Se você vive fugindo dos pequenos Cristos crucificados que se apresentam na sua vida, como é que você vai abraçar o grande Cristo crucificado na grande tribulação, quando ela acontecer? Meus irmãos, peçamos a São Cornélio e São Cipriano, que eles peçam a Deus por nós, que eles peçam a Deus a têmpera dos mártires, que nós tenhamos este fogo ardente, essa chama que crepita, que crepitou, que ardeu no coração dos mártires, de modo que eles estavam dispostos a perder tudo, mas não perder Deus, que eles intercedam a Deus por nós, para que nós tenhamos também esta mesma chama, para que de bom grado nós nos entreguemos, nós nos sacrifiquemos, mas que nós não apostatemos, não abandonemos Deus. Peçamos à Rainha dos Mártires, a Nossa Senhora, que ela, como boa mãe, que ela nos ensine o caminho da sabedoria, que ela nos ensine que existe alegria, e grande alegria, de perder coisas por causa de Cristo, e que nós comecemos já aqui neste mundo a aprender esta sabedoria nas pequenas perdas, de modo que quando as grandes perdas se nos apresentarem, nós já tenhamos nos exercitado e experimentado essa alegria de perder coisas por causa de Cristo. Meus irmãos, nós estamos precisando, e isso eu digo para vocês, digo para mim, para todos nós, o século atual precisa de mártires, de homens e mulheres que estejam dispostos a sacrificar, a perder, a seguir Cristo com dano, a testemunhar Cristo com o próprio sangue, a testemunhar Cristo com renúncia, e uma renúncia custosa. Por quê? Porque só assim nós iremos ser de alguma maneira um farol
para outras pessoas, para que elas se sintam atraídas também a amar a Cristo desta maneira eloquente. Aquele amor que nos leva à renúncia, renúncia que é a expressão de um verdadeiro amor. Que São Cipriano e São Cornélio intercedam por nós, para que uma nova leva de cristãos de fibra renasça no nosso tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.